Olha só, gente, a Justiça de São Paulo voltou a liberar o uso de câmaras de bronzeamento artificial em São Paulo. Em novembro do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o uso estético dessas câmaras, porque sob a acusação de risco à saúde. Vamos ver o que acontece a partir de agora. A polêmica foi criada, houve uma discussão, nós trouxemos alguns entrevistados, alguns especialistas aqui no estúdio. O fato é que agora a Justiça liberou o uso dessas câmaras, pelo menos aqui em São Paulo. Veja a reportagem. A decisão do juiz Vitório Gilzio Neto, da 24ª Vara Federal Cível de São Paulo, é válida somente para os associados do Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e profissionais liberais em estética e cosmetologia do Estado. O juiz suspendeu por meio de liminar a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No documento, o juiz diz que não cabe discutir se o bronzeamento artificial é nocivo ou não. O que se sabe é que as radiações solares são, e ninguém ousaria proibir o bronzeamento nas praias deste país. Neste outro trecho, uma comparação. Ele afirma que existem inúmeros produtos nocivos à saúde, dentre os quais se pode destacar o cigarro, o álcool e até mesmo uma feijoada, dependendo das condições, e evidentemente incabível a proibição de consumo. O magistrado diz que a Anvisa tem competência para regular a atividade, estabelecendo regras mínimas para o exercício dessa atividade, mas não pode proibir. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o bronzeamento artificial baseado em estudos da Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer. Os dados são assustadores. Pessoas com menos de 35 anos que se expõem artificialmente têm 75% mais riscos de desenvolver melanoma, o tipo mais grave de câncer de pele. O equipamento funciona como um sol artificial que emite raios UVA. 10 minutos em uma câmara de bronzeamento artificial representam 5 vezes o mesmo tempo de exposição ao sol forte. Além disso, as lâmpadas usadas nesse tipo de bronzeamento são capazes de acelerar o envelhecimento da pele. O tipo de radiação também pode causar queimaduras e danos aos olhos, como catarata precoce. Nós estamos discutindo o retorno das câmaras de bronzeamento artificial por uma determinação da Justiça a São Paulo. Você tem acompanhado esse caso. Desde o ano passado, as câmaras foram proibidas, uma decisão nacional. E agora, na Justiça de São Paulo, as empresas que oferecem esse tipo de tratamento conseguiram uma liminar para voltar a oferecer este serviço. E sobre esse assunto, nós vamos conversar mais uma vez com a repórter Ana Volpe, que está ao lado da presidente do Sindicato dos Empregadores e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia de São Paulo, a Daniela Lopes. Olá, Ana, bom dia. Quais são as garantias que estas clínicas podem dar aos pacientes que procuram este tipo de serviço? Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Olha só, é um assunto muito polêmico, envolve várias clínicas aqui no estado de São Paulo. A decisão do juiz, que nós acompanhamos agora há pouco na reportagem, beneficia 7.200 clínicas aqui no estado de São Paulo. E a garantia, segundo esses profissionais, é que não existe um único caso de câncer ou um laudo científico que mostre a relação de bronzeamento artificial com casos de câncer. Eu vou conversar agora com a Daniela Lopes, ela que é presidente da Sindestética. A Anvisa baseou a decisão dela em vários estudos da Organização Mundial de Saúde. Vocês contestam estas pesquisas? Olha só, Ana, veja bem. A Anvisa ela trouxe esse relatório baseado no relatório do IARC, tá? Que é um instituto que estuda vários tipos de câncer. É um relatório polêmico. Só que assim, tem 8 meses que se passaram que esse relatório foi feito pelo IARC. Até então, nenhum país do mundo proibiu o uso de bronzeamento artificial. 8 meses depois desse relatório, a própria Organização Mundial de Saúde, como você falou agora há pouco, ela não proíbe o bronzeamento artificial. Ela apenas estabelece que deve existir normas técnicas. E quando a gente fala de normas técnicas, isso é responsabilidade da vigilância sanitária. Ela foi criada para estabelecer normas técnicas no país, onde você possa utilizar os serviços e produtos ligados à saúde humana com segurança. Então, ela não pode fazer nenhum tipo de proibição. E relatório, nós tivemos acesso a alguns relatórios do IARC, não existe nenhum fato que realmente comprove que o bronzeamento artificial de uso adequado tenha algum tipo de câncer de pele. Quando eu falo uso adequado, eu digo o seguinte: tudo que você faz em excesso faz mal. O sol, se você utilizar em excesso, ele faz mal.
Então a gente tem que verificar exatamente essa questão. E uma preocupação muito grande da Sindestética, uma vez que somos entidade de classe e existimos para a nossa defesa em relação à nossa categoria, é justamente o quê? São 7.200 empresas no estado de São Paulo que vivem do serviço de bronzeamento artificial. 50 mil profissionais em todo o país, é isso? Exatamente, 50 mil profissionais que vivem e sobrevivem exclusivamente do bronzeamento artificial. É uma questão também econômica, a gente está dizendo uma questão econômica, é isso? Não só a questão econômica, nós estamos falando onde você proíbe um serviço, que existe uma grande massa que depende desse serviço e, além disso, não existe uma comprovação científica. Quando a gente conseguir uma comprovação científica, aí sim a gente não pode se discutir sobre um assunto. Mas há riscos quando feito de forma errada, é isso que eu queria entender. Exatamente, existe o risco se você fizer, mas que risco é esse? O risco muito simples, por exemplo, se você tem uma tendência a ter alguns tipos de pinta, alguns tipos de manchas, você pode vir a adquirir essas manchas. A mesma coisa do sol, o risco que você tem com o uso inadequado do bronzeamento artificial é o mesmo risco que você tem com o uso inadequado do sol. Obrigada pelas informações, viu, Celso? Um assunto muito polêmico. De um lado, o sindicato tem uma opinião, a Anvisa tem outra. E outra, ontem eu conversei com a assessoria de imprensa da Anvisa e a agência vai sim recorrer dessa decisão. Celso. Obrigado, Ana. O assunto é muito polêmico. Nós vamos voltar a discutir esse tema aqui no Hoje em Dia. Claro, uma entidade de classe, como ela disse, como uma entidade de classe, naturalmente preocupada com a questão dos seus trabalhadores. A gente compreende isso. Do outro lado, você tem a Anvisa preocupada com a saúde da população. E esse é um debate, sem dúvida nenhuma, que merece atenção. E você terá outras informações sobre esse caso aqui no Hoje em Dia. Quer mais polêmica? As clínicas de bronzeamento artificial em todo o estado de São Paulo conseguiram, nós informamos isso aqui ontem para você em primeira mão, uma liminar na justiça, garantindo a elas o direito de voltar a trabalhar, ou seja, voltar a fazer o bronzeamento naquelas câmaras de bronzeamento. Essa proibição estava valendo desde novembro, porque a Anvisa, com base em uma pesquisa internacional sobre o câncer, comprovou que essas câmeras aumentam o risco da doença. Mesmo com sol, há quem prefira ganhar tempo e pegar uma corzinha assim, em câmaras de bronzeamento artificial. São 8 minutos e logo vem o resultado. As marquinhas tão desejadas pelas mulheres e apreciadas pelos homens. Eu acho que deixa a mulher mais sensual. Ah, legal, fica bom, fica muito bonito, né? O bronzeamento artificial deixa a pele mais bonita, mas a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer alerta. As cabines causam tumor. Segundo especialistas, o risco de câncer de pele aumenta em cerca de 75%. Por causa disso, em novembro do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu proibir o uso da câmara. Mas uma liminar concedida pela Justiça reacendeu esse mercado estético. O juiz federal, Vitório Giuzio Neto, entendeu que não vale discutir se o bronzeamento artificial é nocivo ou não à saúde. Ainda de acordo com o magistrado, os raios solares são prejudiciais e ninguém ousaria proibir a exposição no sol pelas praias do Brasil. Foi esse advogado que conseguiu eliminar. Para ele, a proibição viola o princípio da legalidade, um grave procedimento com relação à liberdade individual. Somente a lei pode proibir algo aqui no Brasil. A Anvisa, por exemplo, poderia proibir o anticoncepcional oral, que a mulher toma para não ter filhos, poderia proibir a cerveja, proibir o vinho, o uísque, todos aqueles 108 itens. Só dizendo que está no relatório de AR que é cancerígeno e proíbe. Esta dermatologista defende a proibição. Para ela, o bronzeamento artificial causa queimadura, envelhecimento e câncer de pele. Foi o que aconteceu com essa dona de casa, que usou o bronzeamento por mais de 30 anos. Branca, com a pele cheia de pintas e manchas de sol, só parou de frequentar clínicas de estética depois que descobriu uma melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele. Eu abusei muito também do bronzeamento artificial. Eu comecei em torno de meus 10 anos, por aí. E sim por uma vaidade, porque o pessoal na escola me debochava pelo fato de eu ser muito branca, tudo, então eu tinha vergonha. O que a gente sabe é que o bronzeamento artificial causa danos crônicos à pele. Tanto lesões agudas, como manchas de pele, doenças causadas pela luz, como alterações crônicas e degenerativas da pele. A Anvisa não se manifestou, mas disse que vai recorrer da decisão. Com a proibição, várias clínicas tiveram de encostar o equipamento, avaliado em mais de R$20 mil, ou até mesmo fechar clínicas. Roseli teve de mandar funcionários embora.
amargou prejuízo incalculável. Mas agora, com a liberação, ela espera recuperar os clientes e voltar a ver essa sala cheia de novo. Nós cortamos, né, despesa. Então agora realmente nós vamos retornar à atividade com força total e aí com mais confiança, porque realmente o bronzeamento é bom. Polêmico mesmo, hein, Percival de Souza? Inclusive, o juiz também falou que feijoada também faz mal à saúde, né? Ele falou essa questão do sol, que o sol faz mal à saúde, ninguém há de proibir os brasileiros de tomarem sol. Feijoada também e câmara de bronzeamento também, quem quiser que vá. O que é importante, segundo ele, é que as pessoas tenham a informação. A questão não vai terminar aí, Luciana, vai para instâncias superiores, superiores do judiciário, até porque a Anvisa tem respaldo, aliás, muito forte, que são pesquisas da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, é o órgão que determina as regras de saúde no mundo. Então, a Anvisa foi por aí. Agora, a questão vai ser de competência. O juiz tem competência para se sobrepor à decisão da Anvisa? Eis a questão, Percival de Souza. E você, o que acha? Você aprova a liberação agora da Justiça para que essas clínicas voltem a fazer o bronzeamento artificial ou não? Eu sou contra. Totalmente contra. Por causa da saúde? Por causa da saúde. Da mesma forma que o café faz mal e as pessoas tomam, o sol da praia faz mal e as pessoas acabam tomando banho, então eu achei razoável a decisão dele. Portanto, eu não sou contra não, sou a favor. Eu acho que ele agiu de forma errônea, porque uma liminar pode ser cassada. Dessa forma, eu acredito que o que vai acontecerá. O senhor acredita que vai ser proibido novamente? Tem que ser proibido. Eu acho que para o paulistano, acho que seria até válido, né? Porque o pessoal aqui não tem muito tempo de tomar sol, não sei o quê, então acho que é bacana essa liminar aí, né? Foi concedida, eu acho bacana. Eu quero saber, assim, baseado em quê que ele liberou isso? Ele viu algum artigo, algum estudo, alguma coisa concreta que realmente comprove que faz mal ou não? Acho que para fazer uma liminar dessa, ele tem que ter uma base para isso. Eu não concordo, não. A não ser que ele tenha subsídios para poder dar essa liminar. Caso contrário, é um pouco temeroso. Mas você quer saber que faz mal, faz, todo mundo sabe. Vai ser substituído logo isso aí por aqueles jatos de tinta que tingem o corpo da pessoa. Ela fica com uma cor bonita também, aparentando bronzeado, sem se expor a esses raios todos aí que prejudicam a saúde. É uma questão de tempo, queira a justiça ou os empresários ou não. E o juiz, você viu, né? Falou que feijoada também fazia mal à saúde. Ou se faz, olha a experiência que teve essa mulher que a gente vai te mostrar agora, quando comia uma feijoada num restaurante de Porto Alegre.